Olá pessoal, eu sou Almi e vou ensinar para vocês agora como criar uma case para sua placa. Você, nesse caso aqui, você vai aprender a criar uma case com o Google SketchUp. Eu gostaria de dizer que o local é barulhento, então eu peço já desculpa por tudo aí. Inclusive aqui a vizinhança cheia de crianças, essas coisas, ignore isso aí. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma case para uma placa de um cliente, é uma CLP. E essa case a placa do cliente tem 160 milímetros por 125. Eu vou fazer aqui para você entender desde o início, para você entender como fazer uma case. Neste caso aqui, temos o Google SketchUp. Aí você vai configurar as questões das unidades métricas, né? O modelo métrico tal, essas configurações aqui, decimal, milímetros, estão em milímetros. E aí vamos definir a área. O fundo da case, o tamanho da placa é 160 por 125, porém vamos ter que dar uma folga, né? Porque senão fica muito apertado. Então vamos colocar aí 2 milímetros de folga para cada lado, né? Então vamos ter aí 162 da case de fundo por 127. Porém vamos acrescentar também 4 milímetros nessas dimensões, porque esses milímetros são as diferenças das laterais. Então vamos colocar aí as dimensões total desse plano, desse retângulo com 166 por 181. Então você escolheu aqui a função de retângulo e vamos então definir o valor aqui no prompt 166 ponto e vírgula 131. Dá enter, ele já faz. Então essa aqui é a área do fundo da case. Então para isso vamos aqui fazer agora 2 milímetros das bordas. Para isso vamos nesse canto aqui, digite 2 ponto e vírgula 2 e lá do outro lado também vamos aqui, digita 2 ponto e vírgula, as coordenadas, né, no plano. Então agora vamos definir com retângulo ainda as bordas. Essas são as bordas do fundo da case. A case tem um fundo e tem a parte de cima da case. Então vamos, para definir aqui, vamos deixar essa entidade dessa forma. Retirar essa questão aqui. Então já temos o fundo da case. O que notamos é que a placa ela vai ficar aqui toda aqui dentro. Portanto, a parte superior da case ela vai ter que ser fixada a uma parte de baixo. Portanto, vai ter que ter um espaço para fixar as duas partes. Para isso eu vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl C só para garantir e vou mover esse item da origem e criar um plano extra apenas para me garantir uma área de trabalho aqui suficiente, 200 por 200. Então ok. Então novamente aqui venho aqui e vou pôr arbitrariamente o meu plano sobre aquele outro plano, que é uma questão arbitrária nesse caso. Aí eu divido mais ou menos aqui uma área onde eu possa trabalhar. Então aí está sendo feito a questão da case. Para isso então eu vou salvar logo esse arquivo. Vou salvar aqui para um local aqui onde tem um cliente. Aqui, senhor Luiz, a case da CLP. Vou criar então aqui o arquivo, porque posso ir salvando à medida que eu vou modificando, né? Então aí eu tô continuando o trabalho da case. A case então vai ter
os locais dos furos. Só que os furos eu posso acrescentar depois. Eu vou ter que então dar a espessura dessa case. Porém, como eu vou usar a mesma case para vários outros, o fundo da case, o mesmo desenho eu vou usar também para tampa. Eu vou definir agora o recuo dos bornes. Então, a partir dessa extremidade, eu vou recuar 15 milímetros. Para isso, então, eu vou definir aqui, nessa linha 15, digito 15 e dou Enter. Então, ele marca aqui. Porém, como o recuo é para todos os lados, eu vou na parte superior também, clico, venho na linha e digito 15, dou Enter. Então, fiz duas marcações. Aí eu pego essa extremidade, isso aqui são marcações, e venho para aqui, para essa extremidade. Então, isso aqui, essa área aqui, é o recuo na qual a parte de cima da case vai recuar para não encostar nos bornes, não atrapalhar o trabalho dos bornes. Então, para isso eu vou dar um Ctrl S salvando, né? Porque se a luz cair aqui já salvo. É bom já ir salvando o trabalho. Lembrando que eu estou usando o SketchUp da versão de 2014 ainda, bem antigo. Eu não uso o SketchUp novo, não, sou mais antigo. E então aqui eu vou criar a marcação da case. Eu vou dar o volume, então vou copiar uma cópia dessa questão aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou colar aqui arbitrariamente. Só que eu vou fazer uma linha aqui arbitrária, simplesmente para colar, arrastar ali como ponto de referência. Aí eu colocando aqui como ponto de referência, eu sei que ambos os planos estão no mesmo plano, no plano virtual do eixo. Então aqui eu tenho duas partes. Tenho que perceber agora a parte do encaixe. Tem uma parte em que você parafusado uma peça na outra, portanto eu tenho que definir então uma distância na qual vai ser esse eixo. Eu vou colocar como 25 da parte de baixo e 25 da parte de cima. Então temos esses dois eixos. Para facilitar a marcação, vou fazer outra marcação aqui também. Vou dar um Ctrl Z, parece que saiu fora do alinhamento aqui. Ctrl Z. Não, vou apagar, que é mais fácil. Apagar essa marcação é mais fácil. E aí eu faço novamente. Enter. Então aí está marcado com 25. Eu pego então a partir desse ponto e termino lá no outro ponto. Então formou esse outro retângulo. Então para isso eu vou criar mais um trecho. Aqui eu vou criar um ponto de fixação de parafuso. Para isso eu vou puxar aqui
10 milímetros no eixo vermelho. Milímetros no eixo vermelho. Agora novamente outra marcação para facilitar a isometria. E agora eu vou saber se eu consigo fazer um círculo local do parafuso com um raio de 2. Clico 2 e dou Enter. Esse é o raio do parafuso, porém tem a extremidade do plástico. Aí eu vou dar um raio de 3. Então, aí vai ter um parafuso aí. Então temos o raio de 2. Raio de 3. Eu posso até aumentar essa espessura, viu? Deixa eu ver aqui um raio de 4. Muito na borda. Aumentei a espessura aqui. Raio de 4. De raio, medida do raio 4. Para aumentar a espessura do raio, para aumentar a força, a resistência do furo. Então, raio de 2, dá Enter. Raio de 4, dá Enter. Ao mesmo tempo, Enter, 4, Enter. Então a partir de agora eu vou ligar a extremidade nessa interseção. O plano vermelho é o plano paralelo. Interseção e assim por diante. Eu pego esse alinhamento nessa interseção. Então o que eu faço? Tem já essa questão aqui. Para dar garantia, eu vou aumentar essa área aqui. Para não me deixar sofrendo aqui com a área. Então, eu vou novamente copiar essa parte. Vou colar mais ou menos aqui e vou colocar em ambos no mesmo plano. Então tá aí, vou dar uma salvada aqui, Ctrl S. Então temos a mesma cópia para os dois lados. Faltou só aqui um eixo vermelho na aresta. Então
Então o próximo passo é limpar essas regiões. Isso aqui tornou-se um só elemento, é um só dispositivo, só a peça única. Isso aqui é uma peça só. Vou deixar aqui essa marca aqui não vamos mais precisar dela. Aqui vamos limpar também. O furo tem que deixar. Peça única. E assim eu vou fazer com todas. Eu vou dar um pause para o vídeo não ficar muito longo. Então limpei todas aquelas linhas de marcações e então temos aqui a representação do furo. Então essa peça aqui é a peça inferior e a outra peça é a peça superior. Como a peça inferior não vai precisar dividir essa parte, então eu posso tirar essa linha de marcação, que é o recuo do borne, a dimensão do recuo do borne, porque na extremidade da placa tem os bornes, e os bornes devem ficar lá de fora da case. Então retirada das linhas de marcação. Agora vamos dar a espessura do plano do fundo da case. No meu caso aqui eu vou dar uma espessura bem grossa para que na hora de imprimir na impressora ela saia inteira, porque se for muito fina a impressão agarra muito na bandeja da mesa da impressora e quebra. Então vou dar uma espessura bem assim, bem gostosa aqui. Eu vou digitar 4 milímetros de espessura, ou seja, vai ser bem espesso mesmo minha impressão aqui. Então deu o primeiro plano, agora o segundo plano que eu vou basicamente é puxar até o nível em que está a impressão. Nivelou as duas partes, porém essa parte aqui eu vou dar uma impressãozinha maior, 2 milímetros. Então ele vai ficar um pouquinho acima do nível do fundo da bandeja. Aí eu fundo, porque quando a placa entrar aqui ela fica praticamente no nível da bandeja. Observamos que o fundo está completamente oco, mas eu vou fazer uma linha aqui, uma linha perpendicular que vai fechar esse fundo completamente. Aí foi fechado. Depois de fechar o fundo eu posso retirar essa linha, que o plano ficou fechado. Então temos aí então o fundo da bandeja. Se eu, por exemplo, aqui os locais do furo tem um fundo já furado, se eu eliminar aquela tampa, o furo fica perfeito. Então vamos eliminar a tampa. O furo perfeito. Então vamos aqui. Ignore aqui nesse caso o que apareceu no canto aqui, a questão do Google, navegador do Google Chrome. Aí vamos observar que essa tampa está pronta. Essa
parte aqui da case, que é o fundo da case. Agora eu vou, a placa vai ficar aqui dentro, os bornes vão ficar aqui um pouco fora, mas então essa agora é a parte da tampa da case. Como sabemos, a tampa da case também tem uma espessura. Eu vou digitar aqui 2.2, fazer aqui um retângulo que é referente à espessura da borda da caixa. Aqui também vamos digitar 2.2. Tive que dar um pause para atender um telefonema ali. Então vamos, depois de fazer isso, nos 4 cantos, para ter uma referência, 2.2, dá Enter. Temos a referência da espessura da borda. Então, a partir disso, podemos traçar uma linha referente à espessura dessa borda, porque a parte externa ela vai sair. Então, isso aqui será levantado num alto nível, que quando fechar, fecha aqui, deixando os bornes para fora. Então, vamos aqui, e então vamos essa parte, vamos salvar aqui, fazer uma medida para ver se está ok. 166, ok, que é o comprimento da placa, por 181, que é a largura da placa, certo? Já dando desconto das folgas, precisa de uma folguinha de 1 milímetro para cada lado, já vai servir demais. Então temos aqui, vou apagar agora as referências desnecessárias dessa parte. Eu vou unir essa parte, porque é uma peça única. Então vou apagando tudo que está sobressalente. Então estou unindo as partes. Agora eu vou dar o relevo para essa peça. Primeiro vou dar o relevo da espessura da peça. Como eu disse, devido à área ser grande, a impressora às vezes garra e pode quebrar. Portanto, eu estou sendo generoso, estou dando 4 milímetros. Clica 4 milímetros, dá Enter. Ok. Aí vamos pegar a outra parte da peça e vamos unir na mesma espessura, que é a espessura base. Vamos colocar aqui na superfície, ou seja, a mesma distância. Então se tornou novamente a mesma peça. Porém, essa peça é a peça superior da case. Então o que nós vamos fazer? A espessura está aí 4 milímetros por causa que minha impressora garra o fundo. Se sua impressora estiver garrando menos, você pode fazer 3 milímetros, 2 milímetros, 2,5. Eu estou sendo generoso aqui. Agora vamos colocar a espessura, que é a altura da case.
Lembramos que aqui tem vários componentes aqui dentro, tipo transistores, capacitores, relés. Então a espessura deve ser suficiente para que seja mais alto do que esses componentes. Embora os bornes estejam do lado de fora, os componentes tipo capacitores, relés, transistores, regulador de tensão, dependendo da placa que você estiver fazendo, tem até questão de dissipador de calor. Então você tem que fazer essa altura aqui que possa cobrir. No meu caso aqui, já medi e eu consigo com 35 milímetros de altura ultrapassar essa altura. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de puxar e vou digitar 35 milímetros, dou enter. Nisso ele criou essa peça. Vou dar um Ctrl S para salvar. Então criou essa outra peça aqui. Note que no fundo ficou opaco. Novamente aquele mesmo truque. Eu posso pegar aqui na linha média aqui, ó, e fazer para outra linha média do outro lado que ele fecha. Aí eu vou aqui, retiro essa parte e posso retirar a tampa aqui também, a tampa do furo, porque o parafuso vai transpassar de uma peça para outra até atarrachar. Pode ser um parafuso com roela, com porca, né? Ou pode ser um parafuso de cavitação, né? Aqueles que, à medida que você vai girando o parafuso, ele já vai cavando, furando e ao mesmo tempo já fixando. Aí temos aqui a peça inferior, que é onde vai a placa, e a peça superior. Eu vou tirar esses sobressalentes aqui que está em volta, porque eu não tenho necessidade. Eu posso usar esses comandos aqui, clicando e tal. Eu posso retirar esses excessos, dos quais não temos necessidade. Então temos basicamente duas peças aí: a parte inferior da case e a parte superior. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um plug, eu vou dar uma salvada. Eu tenho um plug aqui que ele já exporta como STL. Então aqui nas minhas ferramentas eu uso a exportar como STL. Eu defino como medidas em milímetros e binário. Então eu exporto lá para a pasta do meu cliente. Eu vou colocar como case cpl.stl, que já é o STL. Aí no caso eu salvo como STL a exportação desse item aqui. Aí então eu vou lá, eu vou abrir o fatiador. No meu caso aqui o fatiador que eu estou usando é o slicer. Vou verificar se todos os itens do desenho eles estão assim visíveis no STL. Então estou abrindo o STL, ele vai aparecer aqui e eu vou importar esses itens. Embora eu sei que a área lá não é suficiente, né? Eu vou ter que separar as peças porque a área da impressora não consigo imprimir as duas peças. Mas para que você possa visualizar, eu vou fazer isso com as duas ao mesmo tempo. Então aqui na Luiz tal, meu cliente tal. Aí temos aqui esse CLP, eu vou importar. E aqui está a peça já no STL, aqui já na questão do slice. Olha só, eu posso, por exemplo, eu posso split, separar as duas. Olha só, split, eu separei as duas. Eu posso, quando eu fiz split, eu posso deletar uma, fico só com uma, ok? Nessa peça que é o fundo da case, eu posso agora, fundo da case eu posso exportar. Eu vou exportar para a placa, a pasta do cliente, do projeto do cliente. E vou colocar assim, case CLP. Eu vou pôr aqui o nome da questão do... Este é o fundo, ponto G-code, então eu vou salvar como fundo de ponto G-code, salvar. Então tá criando uma pasta cliente, exportação do G-code. Então essa peça vai ser impressa dessa forma. Então aqui está sendo exportada
E vou fazer isso também com a parte superior da case. Ok, foi feito. Para isso eu vou apagar tudo e vou importar novamente aquele outro mesmo arquivo que está completo. Eu vou fazer o split, eu vou selecionar tudo aqui, fazer o split, ou seja, separar as peças, e vou deletar essa peça. Então selecionei ela e deu delete, então fica outra. Agora que ela está aqui, eu vou exportar como CLP superior ponto G-code. Então vou fazer isso para a pasta do cliente, C, catálogo, todas as propostas, pasta do cliente. Então vou salvar como G-codes da parte superior, exporto. Então aí está uma peça. Foram seccionadas as peças e aí está sendo exportada a parte superior da peça. Já que, enquanto isso, aqui no Google SketchUp eu posso fazer uma pequena demonstração. Por exemplo, eu posso selecionar aqui, dar uma girada do lado e rotacionar esse item. Então vamos rotacionar aqui 90 graus, 180 graus. Então girei o lado. Então vou pegar aqui a referência, esse canto, e posso, por exemplo, adicionar sobre aquela superfície, só para ter uma noção. Aqui você vai ver como vai ficar a peça. Assim, detalhe, tem que achar a posição correta do encaixe. Eu sei que é 15 a partir da extremidade, né? Então eu venho aqui, começo aqui 15, dou ok. Então gerou-se um ponto aqui no qual eu posso então mover essa outra peça. Então aproximo novamente e clico aqui. Portanto, agora eu tenho uma visão de como ficará a nossa peça. Então temos que entender que os bornes eles ficam do lado de fora, na parte externa. Porém, a parte interna da peça, da eletrônica, estará embarcada numa área fechada. Este aí é um exemplo de como fica a nossa peça. Eu posso inclusive depois de mostrar essa parte, eu posso inclusive fazer uma alteração nessa case. Para isso eu vou dar um ESC, vou fazer Ctrl Z para que ele retorne à posição original. Eu posso fazer um recorte nos lados só por garantia. Por exemplo, nessa parte eu posso fazer por garantia um recorte de recuo, que seria assim. Eu fiz aqui, eu posso apagar essa questão aqui.
no verde significa que é uma linha paralelo ao eixo verde. Aqui também eu posso fazer no verde, uma linha paralela ao eixo verde. Vou lá na outra lateral, a linha paralela ao eixo verde, como podemos ver. Farei isso nos 4 cantos. Então, a partir disso, eu vou fazer um recuo na altura dessa lateral, porque às vezes na case a gente precisa de uma areazinha maior. Então eu vou fazer um recuo aqui, não tinha necessidade, mas vou fazer um recuo aqui de uns 10 milímetros para cima, 5, 10. Ele vai fazer um vinco. Então aqui também, parte superior, digito 10 e dou Enter. Então, aí foi feito esse recuo. Portanto, salvei. Eu posso novamente importar lá. Eu vou deletar tudo. Eu vou novamente. Primeiro eu vou exportar novamente. Exportar o STL novamente, já que eu alterei o desenho original. CLP STL. Eu vou salvar. Foi salvo. Então aqui dentro do slicer eu vou importar novamente com a alteração já feita. Então ele abriu aqui novamente, já com a alteração do vinco já rebaixado. Eu vou selecionar tudo. Eu vou seccionar, split. Vou deletar a parte que eu selecionei. Então só vai ficar essa parte. Com essa parte que ficou, eu vou selecionar ela e vou exportar novamente e salvar como anteriormente, com as alterações já produzidas. Então a parte superior estou salvando. Observe que o tamanho dos arquivos são diferentes. Significa que cada item foi salvo num arquivo separado de code, né? Nessa parte estou atualizando a parte superior. Então estou salvando a parte superior. E aqui está sendo novamente exportado. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o G-Code, vou colocar no cartão de memória e vou imprimir ali na minha Elego Neptune 3 Pro. Uma excelente impressora 3D para quem está iniciando, porque ela tem um nivelamento automático. No meu caso aqui, é a minha primeira impressora e eu pelo que eu pesquisei, eu não gosto de querer nivelar manualmente. Então, foi uma opção que eu tive, foi que eu comprei a Lego Neptune 3 Pro. E depois que tiver completamente impressa, e eu vou montar a placa e vou mostrar para vocês o trabalho final. Então, esse é o resultado da case. Aqui o fundo da case. Então, aqui eu vou pôr a placa pela qual a case foi desenhada. A placa para a qual a case foi desenhada. Aqui temos um vinco, a tampa da case. Então vou encaixar. E aqui é o resultado final do projeto. Resultado final do projeto da case, segundo o que a gente desenhou lá no Google SketchUp. Aí essa falta pôr os parafusos. E aí está a case. Pôr os parafusos. E ela tá perfeita. Se sua empresa tiver um projeto na área de eletrônica, na área de software, você pode me contratar e eu faço para você
o projeto eletrônico e a case, e você vai receber todos os componentes além dos arquivos do projeto.